imaginando o que eles não devem estar passando lá ainda até hoje. Mas a gente também olha para esse pastor e vê fidelidade, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida, diz o Senhor. O pastor Rick é um exemplo para nós, ele continua lá. Que cada um de nós possa estar orando pelo pastor Rick e o seu filho que sobreviveram. Aquelas igrejas que estão sendo perseguidas são nossos irmãos. É para isso que eu e você somos igreja aqui. Nós somos felizes porque não passamos por isso, mas nós temos que ser solidários. A igreja chora com aqueles que choram. A igreja ajuda, socorre. A igreja está sempre disposta a orar por aqueles. Nós não podemos estar lá. De repente a gente não tem nem condições de estar lá. Será que nós estaríamos preparados para tudo isso? Uma criança preparada com 13 anos para responder à altura da perseguição. Ela soube o que dizer e ela sabia o que estava acontecendo. E infelizmente ela morreu, mas ela foi para a glória. A coroa da vida dela já está nas mãos dela. Ela morreu com Cristo. E é isso que a gente tem que pensar na nossa vida enquanto igreja. O que nós queremos? O que nós fazemos? O que será que se passa com cada um de nós? Que aqui a gente não tem toda essa perseguição, todo esse problema, toda essa angústia, mas a gente sabe o que cada um está passando. Porque seja onde for, nós somos perseguidos de alguma forma porque somos cristãos. Nós somos caluniados de alguma forma porque somos cristãos. E se você já tem algum tempo na igreja, certamente você tem alguma experiência a esse respeito. Olha para o seu irmão ao seu lado. Olha como é que ele veio hoje para a igreja. Dá um sorriso para ele, aproveita o momento. Amém? Você está vendo assim, ele por fora. Veio lindo, veio arrumado, veio todo bonito para a igreja. Mas você não sabe como é que ele está por dentro. Sabe como ele entrou por essas portas aqui, carregando de repente um peso, um problema, carregando nos ombros algo que ele não queria ter, uma enfermidade. A gente não sabe o que você passa, mas você e Deus sabe, porque o Senhor te conhece, o Senhor sabe o que você está passando. Ele sabe se o seu problema é financeiro, se o seu problema é realmente espiritual, se o seu problema é físico, se você tem uma enfermidade incurável. Deus sabe, eu não sei, eu não conheço a metade da igreja, porque a gente às vezes não vem para a igreja em todos os cultos e a gente não conhece. Mas às vezes mesmo conhecendo o irmão, a gente não sabe o que ele está passando. Lá na casa dele, com a família dele, no trabalho, nos problemas. Mas como o pastor Rudolfo falou aqui, Deus habita em você. Ele te conhece e Ele sabe pelo que você está passando. Eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo 139, porque ele fala sobre isso. Amém? Ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua. E tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante. E sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Amém, igreja? O Senhor está contigo aonde quer que você vá. Quando Jesus Cristo fala que Ele foi morto e reviveu, Ele está dizendo para mim e para você: eu morri e ressuscitei para que você tivesse vida, para que você e eu estivéssemos aqui hoje compartilhando da palavra, para que nós tivéssemos o Espírito de Deus habitando em nós. Ele disse: eu vou, mas eu deixo um Consolador. O Deus habita em você. Isso a gente tem que ter bem claro. Nós somos templos do Espírito Santo. Isso aqui é um templo. Isso aqui é uma coluna, tem chão, tem teto, tem tudo, tem portas, ar-condicionado, tem tudo. Isso é um templo, mas é apenas um lugar. Deus
habita em nós. O templo que não é feito por mãos humanas. Se nós sairmos daqui hoje e essa igreja ficar vazia e não existe mais os membros aqui dentro, acabou. Isso aqui é só um templo. É consagrado a Deus, é abençoado, é. Mas a igreja somos nós. Quando você sai daqui, o Espírito de Deus vai com você. Deus vai contigo. E você é a igreja aí fora. Você é a igreja no seu trabalho. Você é a igreja na sua casa. Você é a igreja onde quer que você vá. Não importa onde você esteja. A palavra foi bem clara. Aonde quer que você esteja, não está escondido de Deus. Porque Deus está dentro de você. Ele habita em você. Ele conhece o que você passa e o que você vive. Ele sabe quem você é. Eu queria que você lesse comigo João 16:7 para que você tivesse certeza dessa palavra. João 16:7. Amém? Amém. João 16:7. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito mais que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por mim, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Eu li essa palavra para você, porque às vezes a gente está num momento de angústia e de tribulação e a gente acha que Deus nos abandonou. A gente pensa que Deus nos deixou só. Deus nunca te deixa só. Você nunca está sozinho, irmão. Seja o que você estiver passando, Deus está contigo. Ele fala contigo. Fala você com Ele. Converse o seu problema, a sua tribulação, a sua dificuldade com o Senhor. Ele já te conhece, Ele já sabe o que é. Abre os seus ouvidos espirituais e ouve o Senhor falar com você. Ele tem vitória para você. Ele quer passar contigo por essa prova. Ele quer passar contigo por essa dificuldade. Ele quer estar contigo todo momento. Então chama o Senhor. Ele está aí dentro de você. Fala, Senhor, não é para Ele, já que Ele já está dentro de você, que às vezes a gente esquece disso. A gente fica tão envolvido no problema que a gente não tem mais o problema. A gente é o problema. E aí você esquece quem é que está com você, que é o seu ajudador, que é o seu auxiliador, é o seu guia, é aquele que cuida de você nas horas difíceis, é aquele que te dá a resposta certa. Você não sabe o que fazer? Pergunta ao Senhor. Ele vai te dizer se é hora de falar ou hora de calar. Ele vai dizer para você se é hora de recuar ou hora de agir. Ele vai dizer o que fazer. Ele tem todas as respostas para o seu problema. Deus, Ele é perfeito, Ele é soberano, Ele sabe e conhece todas as coisas. Não se deixe enganar, é Ele que vai te ajudar. Ele que vai colocar a pessoa certa para te ajudar. É Ele que vai trazer um socorro de algum lugar. Mas você espere em Deus, porque Ele tem a resposta para você, amém? Nunca pense que você está sozinho. Porque às vezes a gente fala para Deus, Deus me livra desse problema, desse sofrimento. Mas a palavra de Deus diz, como já foi falado aqui e eu anotei, que no mundo passais aflições. Ele não diz assim, olha, eu vou te livrar das aflições. No mundo passais aflições. Se você está passando problema, isso é natural, é normal. Se você sabe do seu problema, Deus fala para você, tem de bom ânimo. Então você tem bom ânimo para passar por esse problema. E Ele tem uma boa notícia. Eu venci o mundo. E se nós somos de Deus e estamos com Deus, venceremos também. Amém? Então, eu quero que você saiba que você não deve questionar Deus. Por que Deus? Por quê? Às vezes a gente fica assim, aborrecido com um problema que nunca acaba, né? E a gente fala, por que eu estou passando por isso? Eu sou um crente fiel, eu faço tudo direitinho, eu dou meu dízimo, a minha oferta, eu oro, eu louvo. E eu faço tantas coisas e estou passando por tantos problemas. Eu acho que você vai entender, se você já passou por algo grave ou está passando por algo muito difícil, você vai entender o que eu vou te dizer. Não é nas horas difíceis que a gente se aproxima mais de Deus? Sim ou não?
Não é nas horas mais difíceis. Então, não é nesse momento que a gente busca mais o Senhor, que a gente quer mais o Senhor perto da gente e a gente se aproxima de Deus. Olha, quando o problema é difícil, você faz 7 terça-feiras, 7 quintas-feiras, você sobe um monte, você ora, você busca, você clama ao Senhor. É ou não é? É o propósito de Deus na sua vida, querido. Deus tem propósitos com os nossos problemas, as nossas provações e o nosso sofrimento. Ele não quer nos destruir. Deus tem o melhor para nós. Sempre, sempre. Então, que os propósitos do Senhor na sua vida fiquem bem claros. Nós, igreja de Deus, passamos problemas, tribulações, nós sofremos, mas Deus tem um propósito com tudo isso. E o primeiro propósito é nos aproximarmos e termos mais comunhão com o Senhor. É essa igreja que Deus quer, é essa igreja que Deus busca, a igreja com intimidade com Ele. Amém? Então vamos abrir aqui a Bíblia no livro de Apocalipse, no versículo 2, no capítulo 2, versículo 9. No versículo 9, ele diz várias coisas. A primeira é: conheço a tua tribulação. A segunda, a tua pobreza, mas tu és rico. E a terceira, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Quando Deus diz que conhece a nossa pobreza, mas és rico, às vezes a gente tem um pensamento assim normal do mundo. O que é ser rico e o que é ser pobre? Riqueza a gente pensa logo, um pessoal famoso, carrão, iate, casa grande, muito dinheiro, pessoas que têm um alto salário ou vivem de rendas, né? Seja lá o que for. E o pobre? A gente conhece melhor o pobre, né? O pobre é aquele que não tem nada, quase nada, assalariado, é aquele, sabe, que não tem aquilo tudo que gostaria de ter, não anda na moda, porque às vezes não dá para andar na moda, carnê, dívidas, e casas falidas, e casa elétrica, é aquilo que a gente já conhece, né? E assim, a igreja de Esmirna, ela era pobre, mas ela era pobre também por causa da perseguição. Assim como a igreja da Nigéria, eles eram saqueados. Eles eram agredidos, perseguidos, a casa deles era invadida e os bens deles eram tomados. Por isso eles eram pobres. É muito difícil a gente, às vezes, passar por momentos assim, sem dinheiro. Ainda mais quando ao nosso redor existem tantas riquezas, né? A gente olha e deseja, a gente quer ter. Não existe pecado em querer ter, né? Mas também não existe pecado em ser pobre. Deus diz assim: bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Está em Lucas 6:20. Mas a gente sabe da dificuldade, sabe aquela pessoa que vai dormir com a barriga vazia? Só quem passa por isso é que sabe, que vê os filhos pedindo pão e não tem dinheiro para comprar, que não tem dinheiro para passagem, para comprar uma roupa, de repente, alguma coisa. Isso traz uma certa humilhação, um grande sofrimento. Mas o Senhor, Ele é bem claro conosco. Não é isso que Ele busca de nós. Não é a riqueza do que nós temos. É bem certo que Deus quer que a gente tenha as coisas. E não de maneira fácil. Trabalha para você ter as suas coisas. O dinheiro não vai cair do céu, não adianta. Você vai ter que trabalhar, você tem que estudar. Aproveita o seu momento, as oportunidades. E você busca. Mas assim, Deus, Ele quando olha para a gente, Ele atravessa o humano, o que a gente vê com os olhos naturais, e Ele alcança o nosso interior. A riqueza que Deus quer ver em nós é a nossa riqueza interior, é aquilo que a gente tem de melhor. A pobreza para Deus é a pobreza daquela pessoa sem fé, sem esperança, a pobreza espiritual. Mas Deus busca na igreja a riqueza, as bênçãos. Eu esses dias, se vocês me permitem contar um testemunho, eu decidi me candidatar à direção da escola. Porque a gente melhora o salário, o melhor cargo, e a gente tem que almejar coisas boas. Surgiu a oportunidade e eu aceitei. Então, quando eu declarei isso, uma pessoa do grupo veio me dar uma orientação e um conselho. Se o conselho fosse bom, né, a gente não dava bem dia. E aí ela virou para mim e disse: você, Selma, tem que mudar. Você tem que ser mais flexível. Você não aceita as coisas erradas, né? Como tem que acontecer? Você tem que ser mais flexível. Eu falei: não tem chance. Eu sou assim. Eu quero a direção da escola, quero, mas eu não vou mudar. Eu não vou ser flexível, porque se a gente for flexível, a gente muda e a gente começa a ficar conforme o mundo. A gente deixa de ter a forma de Cristo e passa a ter a forma do mundo.